uma liderança eficaz, né, gente? Quando a gente tem uma possibilidade de desenvolver uma liderança eficaz, ela vai muito além de um desenvolvimento de processos, de tecnologia. Ela está muito ligada à forma como você trata as pessoas, a forma como você influencia o seu time, a forma como você toma as decisões. Então, não é sobre muito tempo de empresa, não é sobre ter muito tempo de empresa, não é sobre ter muito conhecimento técnico do assunto da sua fábrica. Ela, como eu disse lá no começo, é sobre a gente saber alinhar as expectativas do negócio, dos empresários, dos donos da fábrica e as expectativas da equipe que é liderada, fazer esse alinhamento entre as duas partes. Esse é o papel do gestor. Né? E onde que nós estamos errando? Né? Vamos falar assim, Aline, mas você está falando aí, mas eu preciso sempre estar lá no controle. Eu sempre tenho que estar lá dentro da fábrica para garantir resultado. Então, como que eu vou querer ou vou poder estar no estratégico, né? Você está falando aí para a gente sair do lugar, sair da vaga onde a gente está, sair da nossa condição atual, mas eu fico pensando, se tudo depende de mim, eu tenho que estar no controle de tudo lá na fábrica, não vai nem adiantar eu corrigir esses erros, porque ainda vão ficar muito dependentes de mim lá na fábrica. Pois é, né, gente? E esse é um ponto, inclusive um dos pontos que a gente vai falar aqui que é extremamente errado, né? Mas basicamente ou especificamente sobre essa centralização, esse domínio, esse controle, essa necessidade de controle, ela revela três coisas. Primeiro, uma centralização das decisões, você foge muito da delegação, ou seja, pessoas que têm dificuldade de delegar porque não confiam, porque acham que vão fazer melhor, tem uma série de justificativas. E eu falo que tem gente que gosta de trabalhar. Eu falava isso para algumas funcionárias minhas, quando eu estava na fábrica como gerente de operações. Eu falava assim, e tinha uma delas específica: fulana, você gosta de trabalhar. E aí parece que eu estou elogiando, né? Mas não era. O que é, nesse caso, gostar de trabalhar? É quando a pessoa gosta da execução, gosta de fazer e não tem a preguiça saudável de pensar um caminho menos trabalhoso. Então eu explicava para ela assim, olha, eu sou a pessoa mais preguiçosa que você vai conhecer. Por quê? Eu sempre quero encontrar o caminho mais fácil, mais rápido, mais efetivo, mais seguro para eu poder fazer as coisas. Isso é meu, isso é natural meu, eu sempre vou procurar fazer isso. Então, por ter essa preguiça, esse ócio mais criativo, eu sempre queria fazer as coisas de um jeito mais rápido, mas sem abrir mão da qualidade, do resultado. Então, eu sempre achava um jeito de fazer a atividade mais rápido. E as pessoas que gostam de trabalhar, como eu dizia isso para ela, são pessoas que não questionam o processo, não questionam o modo atual de fazer. Então, por exemplo, eu ia lá e falava assim, fulana, faz essa atividade aqui para mim que eu preciso desse resultado. O como, você pode definir como que você vai fazer. E muitas vezes ela achava o caminho mais difícil, mais trabalhoso para fazer o resultado acontecer. Quando eu percebia isso, eu oferecia uma sugestão, olha, esse caminho aqui é um caminho mais rápido, mais fácil. E aí, muitas vezes, eu me deparava com a pessoa não querer ir por esse caminho, muitas vezes porque achava que era mais complicado, mas o resultado era mais rápido. Então a pessoa tinha o gosto ou não tinha problemas, né, em fazer mais trabalho. Só que isso tem um problema. Enquanto você está numa vaga de analista, que no caso era o dela, isso não grandes problemas. Só que como, inclusive naquela circunstância, eu estava treinando ela para poder se tornar uma supervisora um dia, falei, olha, tudo bem você fazer por esse caminho aí, vai dar certo do mesmo jeito. Só que tem um detalhe, para você se tornar uma supervisora, você não vai ter tempo de fazer esse caminho. Você vai precisar encontrar os atalhos certos. E aí a gente pensar que o nosso tempo enquanto supervisor, coordenador, gestor, gerente, líder, ele é muito mais escasso do que o nosso tempo enquanto executor.
Se eu continuo amante da execução, gostando de trabalhar, gostando de executar, fica cada vez mais difícil delegar, mais difícil confiar nas outras pessoas, e aí a gente vai centralizando mais. Então, quando você percebe que tá tendo muita necessidade de controle das atividades, começa a pensar se você não está gostando demais de trabalhar, né, de executar no caso, e se você não está desconfiando demais das pessoas. Eu costumo fazer uma relação aqui que a gente tem que ser igual maestro. Nós, enquanto gestores, precisamos nos comportar como maestro de uma orquestra. Você acha que o maestro vai deixar o posto de trabalho dele, né, que é reger lá a orquestra, para poder sentar no lugar do violinista? Porque o violinista faltou? Ou porque o violinista não está fazendo bem feito? Não vai. Ele vai contratar outro violinista, ele vai contratar outro músico e vai colocar no lugar. Ou ele vai treinar, no máximo que ele vai fazer é deixar o posto de trabalho dele, treinar se ele tiver a competência para isso, para ir lá fazer o treinamento específico de como tocar o violino, e depois vai voltar para o seu lugar de maestro. Só que nós, enquanto gestores, nós queremos muitas vezes sentar lá no lugar do músico, fazer o trabalho dele e esquecer que a gente tem uma orquestra para reger. E aí a gente esquece desse lugar e quando os nossos diretores olham para a gente e falam assim, como que eu vou tirar essa pessoa dali? Ela não está conseguindo nem reger a orquestra dela, como que eu vou tornar ela um outro tipo de cargo aqui na empresa? Pô, não. Se ela não está conseguindo fazer nem o que ela tinha que estar fazendo, como que eu vou oferecer para ela um cargo ainda de mais responsabilidade? Ou para ele, né? Como que eu vou oferecer para essa pessoa um cargo de maior responsabilidade? Então, a gente tem que pensar que o tempo todo nós estamos sendo avaliados e quanto mais a gente está apegado no controle das coisas, sem saber delegar, sem saber ensinar as pessoas, mais distante a gente está de assumir novos cargos. Então, esses são erros assim muito, muito comuns que a gente vê no dia a dia.